Tamo bem. Graças a Deus. Vocês lembram, pessoal, que na última aula nós começamos a estudar um conteúdo, né, que é o conteúdo sobre figura de linguagem, certo? E a gente parou na página 170, certo? Eu passei uma atividade para vocês, mas antes de nós corrigirmos, se não der tempo de corrigir hoje, não tem problema, porque nós temos o conteúdo para, né, terminar de explicar. E A a gente gente parou. parou até no elipse. Então, continuar a Isso. figura de linguagem. Vamos continuar as figuras de linguagem para que vocês possam entender. E a gente parou na elipse. E tiveram muitas dúvidas acerca dessa figura de linguagem, tá certo? Então, já estão com o livro na página 170. Vamos iniciar, tá certo? A gente falou da comparação, tá certo? Da metáfora, da metonímia, da catecrese e começamos a falar sobre a elipse, tá certo? Mas, como eu havia dito, nós retornaremos a esse assunto, por quê? Para tirar as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Explicar o que é a elipse, tá certo? Página 170. A elipse é quando eu tenho uma frase, tá certo? E eu omito um termo dessa frase. Como assim? Eu deixo de dizer um termo da frase, mas isso não afeta na minha frase. Vamos ver aí no livro e depois eu trouxe 2 exemplos para vocês que não tem. Como, tia? Não entendi. Elipse. Pronto, amor. É assim. Quando eu omito um termo da minha frase, tá certo? Mas isso não afeta no entendimento. Ou eu omito um termo que já foi dito antes. Vocês vão entender melhor com exemplos, tá certo? Eu dou já o exemplo para vocês. Vocês vão me dizer que termo foi omitido, ou seja, foi tirado da frase. Vamos ver primeiro esses exemplos que tem aqui no livro de vocês. Depois eu vou dizer os 2 exemplos que eu trouxe para vocês tentarem me dizer qual foi o termo que foi omitido, tá certo? Vamos lá. Os quartos, no livro, tá? Os quartos eram espaçosos. A sala, pequena. E tem um detalhe na elipse, tá certo? A elipse é quando eu omito um termo da frase. E a zeugma é um tipo de elipse, tá certo? Só que no caso da zeugma, o termo que é omitido, que é tirado, ele já foi falado antes, certo? Tia, não estou entendendo. Vamos lá para o exemplo. Tem aí no primeiro exemplo. Os quartos eram espaçosos, a sala pequena. Qual é o termo que foi omitido aí nessa frase? Ó, os quartos eram. Isso, Samantha. É isso mesmo. Eu ainda não entendi. Tia, elipse é quando uma palavra é tirada do trecho, mas que não altera o sentido nem muda a frase, né? Exatamente. Você entendê-la. Isso. Eu entendi agora, tio. Agora sim, tá mais fácil a compreensão. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, vamos à praia? Qual é o termo aí que eu estou omitindo? Vamos à praia? Ou quando eu digo assim para vocês? Como é? Para. Mas eu estou usando o pra, tá certo? Que na linguagem falada a gente usa muito pra. Agora, quando eu digo assim, vamos para a praia, vamos para a praia. Nós vamos para a praia. Isso. Nós vamos para a praia. Eu omiti o nós, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, não entenderam? Sim. 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 Isso é a elipse. A zeugma é a mesma coisa que a elipse, só que na elipse eu omito um termo que não tinha sido falado. Já na zeugma, eu omito um termo que foi falado antes, como por exemplo, vou dizer uma frase para vocês, vocês que vão me dizer qual é o termo que foi omitido. Não tem no livro, tá? Essa frase. A frase é a seguinte: as rosas florescem em maio, prestem atenção. As rosas florescem em maio, as margaridas em agosto.
Tia, eu não entendi a diferença entre elipse e zeugma. Não consegui entender a diferença. Vou explicar, Taimo. É porque a elipse, ela omite um termo que não tinha esse termo na frase, tá certo? Não tinha. Já a zeugma, ela omite um termo que já havia sido falado, como na frase que eu estou dizendo agora. Preste atenção nessa frase, vocês, ó. As rosas florescem em maio. As margaridas em agosto. Tem um termo aí que foi omitido. Isso, Samantha. Preste atenção ao termo floresce. Eu poderia dizer assim: as rosas florescem em maio e as margaridas florescem em agosto. Mas eu disse só assim: as rosas florescem em maio, as margaridas em agosto. Eu Então, tirei. essa frase aí é uma elipse ou uma zeugma. Zeugma é quando a gente tira, né, tia? Assim? A A gente... zeugma, ó, preste atenção, não confundam, tá certo? A zeugma e a elipse são a mesma coisa, tá certo? A zeugma é um tipo de elipse, certo? Não confundam. A zeugma e a elipse são a mesma coisa. A zeugma é uma parte da elipse, é um tipo de elipse. É quando eu omito um termo que eu já falei antes. Eu não tenho necessidade de falar as Tia, para rosas ser zeugma, ela precisa ter meio que duas frases, não é que... Então, os quartos eram espaçosos, a sala pequena. Então, por isso, a zeugma é como se houvesse uma palavra na primeira frase e na segunda ela fosse omitida, tirada. Isso é a zeugma. Isso. Porém, isso é zeugma. Mas preste atenção. A zeugma, preste atenção nessa diferencinha básica. A zeugma é uma figura de linguagem que eu retiro um termo que foi falado, já foi falado na frase, tá certo? E a elipse é um termo que não foi falado na frase, mas que eu tirei, ele não mudou o sentido. Preste atenção aí, ó. Normalmente, preste atenção. Normalmente saímos muito. Como é que eu poderia falar essa frase? Que termo aí eu omiti? Nós. Pronto. Tia, Normalmente, então, nós. tipo assim, a elipse, sem ser a zeugma, é quando a gente não tem aquela palavra que necessita. E a gente bota, sim? E a zeugma é quando a gente tira. A elipse, né? É quando a palavra nunca foi colocada na frase e também não interfere no sentido da frase. Se eu digo assim, normalmente saímos muito, vocês entendem o que eu quero falar. E se eu disser, normalmente nós saímos muito, muda o sentido da frase? Não, você compreende do mesmo jeito, tá certo? Eu só tirei a palavra nós. Já a zeugma é a mesma coisa, porém a zeugma, o termo que eu tiro, eu tenho falado ele antes. Como, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe é para vocês. As rosas florescem em maio, as margaridas em agosto. Eu tirei o termo florescem, ele apareceu na primeira vez, não foi? Quando eu fui falar de outra coisa, não precisou repetir aquela mesma palavra. Entenderam? Isso, Samantha. Ela gosta de jogar vôlei, ele futebol. Qual foi aí a palavra que foi omitida no exemplo que a Samantha colocou no chat? Gostar. Isso. Estão vendo? Ó, ela gosta de jogar vôlei. De jogar, tia. A senhora percebeu? Que ela gosta de jogar vôlei e ele futebol. Você percebeu que ele tirou, ela tirou gosta de jogar. Percebeu? E ela tirou, e ele gosta de jogar futebol, foi. Mas isso é um exemplo de zeugma, tá certo? Entenderam ou ainda tem alguma dúvida quanto a elipse, pessoal? Não, agora a compreensão ficou melhor. Agora tá tudo certo. Tá tudo ok, favorável. Ótimo. Qualquer dúvida, pergunte, tá certo? Agora nós vamos para uma figura de linguagem que a gente adora usar. E a gente nem
nem sabe que isso é uma figura de linguagem. Vocês vão se identificar muito com essa figura de linguagem. Tenho certeza que todo mundo já usou ela. Tá certo? Vamos lá. É o pleonasmo. Vamos lá. Quem é que pode ler? Para mim, o pleonasmo. Alguém pode ler? Pode ler, Pedro. Leonardo, Leia. consiste em repetição de um termo, da oração ou do significado de uma palavra ou expressão. Isto é, alguma informação é repetida desnecessariamente. Pronto, vamos lá. Esse pleonasmo é quando a gente usa termos desnecessários. Como assim, tia? Quando eu digo assim, ó, eu vou subir para cima. Isso é um pleonasmo. Por quê? Porque não existe subir para baixo, só existe subir para cima. Tia, isso eu uso muito, tia. Eu sempre digo assim, quando eu tô com meu irmão, Tyson, vamos entrar para dentro de casa? Vamos entrar dentro de casa. Isso é um exemplo de pleonasmo, Taimo. Quando eu digo, vamos entrar para dentro, não existe entrar para fora. Então, isso é um pleonasmo. Oi. Ô tia, eu falo muito assim, eu vou ir para tal lugar. Eu falo muito assim. Pronto, eu vou ir também, né? Ou a gente também fala muito assim, eu vou descer para baixo. Maiane, ó, a Clara vai ler a 8. Não, a Clara vai ler a 7, que já tinha pedido, tá certo? E o Miguel vai ler a 8, ok? Vamos lá, Maiane, vou explicar de novo, tá certo, amor? Pleonasmo é quando você fala um termo que não tem necessidade de você falar aquele termo. Como, por exemplo, tem aí no livro de vocês, hemorragia de sangue. Por que é que isso é um pleonasmo? Porque se é hemorragia, só pode ser de sangue. Quando eu digo assim, vamos, pessoal, sair para fora. Isso é um pleonasmo por quê? Porque não existe sair para dentro, certo? Vamos, pessoal, descer para baixo. Não existe descer para cima. Tia, vamos entrar para fora? A gente diz, vamos entrar para dentro. Claro que é para dentro, não existe entrar para fora, mas a gente usa muito. Não é verdade? Todo mundo usa essas figuras de linguagem, o pleonasmo? Tia, eu tô com uma dúvida agora, tia. Pode falar. O pleonasmo é isso que nós acabamos de aprender. Agora, se a gente faz tipo assim, um aluno está se comportando mal na sala e todo mundo sabe que a gente tá dentro da sala, óbvio, dentro da sala. Aí, por mais que a gente não cite nada, se a senhora dizer, vou botar alguém para fora de sala, isso já é um pleonasmo? Vou colocar. Não. Aí não. Agora, se eu digo assim, ó, eu vou colocar alguém para fora da sala. Aí depois, por exemplo, Taimo, saia para fora. Isso é um pleonasmo, porque só pode sair para fora, não vai sair para dentro, entendeu, Taimo? Certo. Taimon, saia para dentro. Certo? Saia para dentro do aplicativo. Ou seja, eu vou ficar no aplicativo. Entenderam, né, o pleonasmo, pessoal? Bem Eu simples. entendi. Sim, agora nós entendemos melhor. Agora ficou mais Muito fácil bem. a compreensão. Ótimo. Agora, Clara, leia a 7, por favor. Miguel a 8 e Samanta a 9. Vamos lá. Anacoluto é o rompimento do esquema sintático da frase do que resulta um termo sem função sintática no período. Aquelas roupas velhas, joguei fora todas elas. Pronto. O anacoluto, pessoal, é como se fosse assim. É como se a forma de você falar tivesse, entre aspas, fora de ordem. Olhem aí essa frase. Aquelas roupas velhas, joguei fora todas elas. Como é que a gente fala essa frase aí normalmente? Como é que a gente falaria essa frase? Joguei Olhem fora todas as roupas velhas.
Isso, joguei fora todas as roupas velhas. Quando eu digo assim, aquelas roupas velhas, joguei todas fora. É como se eu estivesse trocando os termos de lugar. Joguei E fora Tá todas aquelas. invertendo. Você inverte a forma de você falar, de escrever, de lugar. Isso é o anacoluto. Lembrando que eu estou falando em uma linguagem mais clara possível para que vocês possam entender, tá certo? Entenderam o que é o anacoluto? Sim! Ótimo. Não entendi. Ótimo. Leia aí a O Miguel deu um sim muito positivo. Miguel, leia aí a aula. Então, antítese. Em termos das palavras, a expressão de sentido oposto. Chegou a tinta de alta qualidade, preço baixo. Conheça, use-o na loja mais próxima de você. Observe que na antítese, a oposição se dá direita entre palavras. Caso a oposição ocorra entre palavras indiretamente, temos uma figura chamada paradoxo. No exemplo abaixo, os termos mulheres e meninos não ocorrem, mas representam uma mesma ideia. Apesar de já serem adultas, muitas mulheres se mantêm belas, como se continuassem meninas. Muitas mulheres conservam a aparência de meninas. Pronto, ok, terminei. Pronto, fim. Pessoal, vamos lá. Tia, Oi. pode repetir tudo, por favor, que por algum motivo meu Meet parou. Eu vou explicar agora. Não me certo? importa de ler de novo, eu não me importo. Vamos lá. A antítese, tá certo? A gente ainda está na antítese. A antítese é quando eu tenho uma frase, tá certo? E essa frase tem termos opostos. Como, por exemplo, nessa propaganda que tem aí nessa figura do livro de vocês. Chegou a tinta de alta qualidade e preço baixo. Quais são os dois termos dessa frase que são contrários, que são opostas? Alta e baixo. Alta qualidade e baixa. Alto, né? Alta qualidade e baixo preço. Alto e baixo. Isso se chama antítese, tá certo? Quando tem duas palavras contrárias na minha frase. Aí eu tenho aí outro exemplo, que é um exemplo de antítese também, tá certo? Que a gente chama de paradoxo. Que tem assim, muitas mulheres conservam a aparência de meninas. Percebam que mulheres e meninas têm o mesmo, né, praticamente o mesmo significado, só que uma é a mulher quando é criança e a outra a mulher quando é adulta, tá certo? Samantha, são dois termos, quando você lê uma frase, que nessa frase tem dois termos contrários um ao outro, tá certo? Opostos. Não, Maiane. Tem que ser dois termos, são dois termos opostos, tá certo? Contrários. Por que mulher e menina seriam contrários? Porque a mulher é uma mulher, né, adulta. Quando a gente fala menina, a gente está falando de uma criança, de um adolescente. Entenderam? Entendeu, Samantha? Pronto, então é quando em uma frase eu tenho dois termos que são opostos, certo? Tia, eu posso ler a 9? Pode ler. Ironia. Consiste no uso. Maiane, você lê a 10, tá certo? Porque a Samantha tinha pedido. Vai lá, Samantha. Ironia. Ironia consiste no uso de uma expressão pela qual dizemos o contrário do que pensamos com intenção sarcástica e em entonação apropriada. Aquela mulher é um amor, é inconveniente. Ele é muito gente boa, é chato. Chamamos de sarcasmo um tipo de ironia debochada que pretende zombar de alguém, provocar, por exemplo. Na tirinha abaixo, a fala do personagem no último quadrinho demonstra que os elogios feitos no primeiro quadrinho eram sarcásticos. Seus olhos são estrela do céu, seu corpo é como um arco-íris, seus lábios são favos de mel.
Pena que eu não posso dizer o mesmo. Faça feito eu. Minto. Pronto. A ironia, eu acho que de todas as figuras de linguagem, a ironia é a mais está presente. Todo mundo hoje em dia sabe o que é ironia. Todo mundo usa ironia. Tá certo? Esses dois exemplos que a Samantha leu, por exemplo, se tivesse só aí escrito aquela mulher é um amor e não tivesse entre esses parênteses aí é inconveniente, você realmente leria que a mulher é um amor. Porém, na forma de falar, né, essa figura de linguagem, quando a gente quer ser irônico, a gente diria mais ou menos assim. Aquela mulher é um amor, né, com um tom de ironia. Ou, ele é muito gente boa. Na ironia a gente usa, né, a entonação diferente, o nosso rosto também é diferente, e ainda tem aquela ironia que é o sarcasmo. Aí vocês percebem na tirinha que o homem diz assim: seus olhos são estrelas do céu, seu corpo é como um arco-íris, seus lábios são favas de mel. Aí a mulher, para zombar dele, diz assim: né? Pena que eu não posso dizer o mesmo. Aí ele usa de ironia, ele diz o que para ela? Faça como eu, minta. Certo? Eu acho que na ironia, alguém tem dúvida? Nessa figura de linguagem, eu acho que a ironia é a figura de linguagem que todo mundo mais conhece aqui. É uma figura de linguagem para ter aquilo meio que na cara da pessoa. Por exemplo, você diz isso para disfarçar o que você realmente sente, não é? Exatamente. Você fala o contrário, mas para atingir a pessoa, por exemplo. Pode falar, quem está perguntando? Tipo assim, a pessoa não conhece o nome que é ironia, mas a pessoa sabe se a pessoa falar que é sarcasmo. Que Exatamente. é mais famoso em linguagem de sarcasmo, em vez de ironia. Isso, Miguel. É porque tem a ironia, né? E o sarcasmo é um tipo de ironia. Ok? Tia, se eu disser assim, mais ou menos para alguém, nossa, eu tô tão animado, isso é ironia ou é sarcasmo? Ironia. Tá certo? O sarcasmo é quando você usa o sarcasmo, é uma ironia, vamos dizer assim, é mais pesada. Tá certo? O sarcasmo. Quando você quer zombar de alguém, por exemplo, e você usa a ironia. Essa ironia é chamada de sarcasmo, mas não vamos dividir, tá certo? Ironia e sarcasmo. Tia. O sarcasmo apenas está dentro da ironia, mas é a mesma coisa. Pode falar, Gabriela. Tipo, um exemplo, tipo assim, eu tô bebendo água. Aí a pessoa pergunta, ei, você tá bebendo água potável? Eu falo, não, é de esgoto. Pronto, é uma ironia. Ou que nem um meme que tem, que a pessoa pergunta para outra, nossa, o bebê nasceu? Aí o outro responde, não, saiu só para tirar uma foto e já voltou. Isso é uma ironia, entenderam? Eu acho que ironia é a figura de linguagem mais conhecida. Certo? Alguma dúvida? Não. O bebê já nasceu modelo. Maiane, pode ler 10, eufemismo. Eufemismo consiste na suavização de um fato trágico desagradável por meio de uma expressão mais suave. Finalmente ele descansou, morreu. Ele está com câncer. Close. Pronto. Né? Vamos lá. Vou explicar para vocês o que é o eufemismo. O eufemismo é uma figura de linguagem que usa termos, vamos dizer assim, mais tranquilos, tá certo? Para falar de alguma coisa trágica. Por exemplo, quando eu vou dizer para uma criança que alguém morreu, eu digo assim, a mãe de uma criança morre, um exemplo, tá? E eu vou dizer, vou dar a notícia para a criança. Eu digo assim, sua mãe agora está no céu, virou uma estrelinha. Isso é um tipo de eufemismo, tá certo? Para suavizar um termo ruim, ao invés de dizer sua mãe morreu, né, que é um termo pesado, eu digo sua mãe virou uma estrelinha. Entendem, pessoal? Tia, se falasse calma, assim, tem 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Calma, de um por um. Miguel? se a pessoa falar tipo assim, ó, sua mãe morreu, ia traumatizar a criança, né?
Exatamente. Aí usa o eufemismo para suavizar a notícia triste. É uma Gabriel? uma forma mais amigável, mais suave de falar com ela, né? Tia, Isso, Tipo, sua mãe foi dessa pra melhor. pronto. Então, eufemismo, é isso mesmo, é uma forma. Pode falar, Gabriel. Tipo quando a menina tem um peixe de estimação, aí quando ele morre, o pai fala que ele foi no tobogã gigante, super divertido e tá lá brincando com os amigos dele. Então, eufemismo. É quando você tenta suavizar algum termo triste, né? Um termo trágico. Por exemplo, ao invés de dizerem assim, fulano está com câncer, dizem só assim, fulano está com CA. Por quê? Para suavizar aquele termo que é pesado. Entenderam? Alguma dúvida? Muito bem. Zero dúvidas. Agora, Não, senhora. hipérbole. Quem é que pode ler a hipérbole? Eu vou ler, certo? Tá bom. Hipérbole. A próxima. Vamos lá. Hipérbole. Consiste em exagerar a realidade a fim de impressionar. Essa figura de linguagem aqui é outra figura de linguagem que a gente usa muito. A hipérbole é quando você exagera em um termo para chamar a atenção. Quando a gente está com sede, por exemplo, e a gente diz assim, meu Deus, eu estou morrendo de sede. Essa figura de linguagem é chamada de hipérbole. A pessoa está morrendo de sede? Não, mas ela diz isso para enfatizar que ela está com sede, certo? Ou então, quando a pessoa está cansada, diz assim, eu estou morta de cansada. Isso também é uma hipérbole. Entenderam? Tipo, quando a pessoa tá lendo um livro de história, aí fala, esse livro tem 1000 páginas. Sem o O livro livro ter. não vai ter 1000 páginas. Pronto, isso é uma Tia. hipérbole. Dizer uma coisa mais ou menos assim, meu Deus do céu, isso é hipérbole? Não, tá certo? Quando eu digo meu Deus do céu, é uma frase que está dando uma, né? Sim. Eu estou tendo uma surpresa. A hipérbole é quando você usa Tipo suspense. É uma Isso. frase do suspense. Exatamente. A hipérbole é quando você usa um termo, né, assim, extremamente exagerado. Eu estou morrendo de fome. Eu vou morrer de cansaço. Esses termos são hipérboles, certo? Tipo Eu não quando entendi ainda muito. Pronto. Vamos lá, pessoal. Agora, daqui a pouco vocês perguntam, tá certo? Vocês dão os exemplos de vocês. Deixa eu só explicar para a Maiane, que a Maiane não entendeu. Maiane, a hipérbole é quando eu uso uma expressão, tá certo? Exagerada para chamar a atenção de quem me ouve. Por exemplo, você está com fome, aí você diz assim para sua mãe, mãe, faz a comida que eu estou morrendo de fome. Você realmente está morrendo? Não, você fala isso para quê? Para a sua frase ficar mais, né, dramática. Para você exagerar na sua frase. Isso se chama hipérbole, certo? É uma figura de linguagem. Oi, Gabriel. Tipo quando a internet, que a gente fala, a internet morreu. Nesse caso, não seria hipérbole, tá certo? Tá bom? Vocês entenderam, né? Entendeu, Maiane, agora? Sim, entendi. Pronto, ótimo. Gabriel, leia aí a prosopopeia, por favor. 12. Prosopopeia e personificação. A prosopopeia consiste em colocar em cena seres que não poderiam dela participar como interlocutores. A menina aguou atentamente a roseira. Muito obrigado. Agradeceu uma rosa. A Rosa não ia falar obrigado. Pode terminar.
Isso, é exatamente isso. Termina. A gente discute sobre isso. A prosopopeia não se confunde com a personificação, que consiste na atribuição de características humanas a seres inanimados ou irracionais. Pronto, vou explicar para vocês o que seria essa prosopopeia. A prosopopeia é quando eu atribuo a algum ser, tipo, características humanas. Quando eu digo aí, o menino aguou atentamente a flor e a flor agradeceu. E a flor tem como agradecer de fato, pessoal? Não, né? Entenderam? E a personificação é quando eu digo assim, por exemplo, fala baixo, que paredes têm ouvido. Paredes têm ouvido, pessoal? Parede pode ouvir? Não, mas eu digo que as paredes... Quando eu digo que as paredes têm ouvido, eu quero dizer o quê? Que as pessoas podem escutar. Eu não estou entendendo muito bem. Isso daqui está um pouco complicado no meu intelecto. Tia, Muito bem. a personificação é usada, tipo, com alguns elementos irracionais para dizer outra coisa. Quer dizer, eu também não entendi. Sim, Letícia, coloquei. Porque a explicação iniciou na aula passada, tá certo? Hoje nós estamos só terminando a explicação, porque é um conteúdo um pouco... Tia, você passou das 173 e 174. Saiu. Por alguma razão a tia saiu. Oxi, quando eu fui falar, ela sai. Ah, bem feito. Pobre peixe caleiro, vem nadar com os Vamos lá. peixes. Entendeu, Letícia? É porque o conteúdo era extenso, tá certo? A gente iniciou na aula passada, estamos terminando hoje. Tia, a senhora passou a 173 e 174. Vou passar as outras, tá certo? Hoje. Sim, tia, eu não entendi muito bem essa 12 aí. Explicar de novo. Pronto, para o Miguel e a Maiane, e quem também não entendeu, certo? A prosopopeia é quando eu dou características para uma, por exemplo, para uma flor. Uma flor fala? Uma flor não fala. Mas eu digo assim, pois é, mas eu digo assim, o menino aguou a planta e a plantinha agradeceu. O que eu quero dizer, né? Que se o menino não tivesse aguado a planta teria morrido. Mas quando eu digo que a planta agradeceu, é porque a planta agradeceu de verdade? Não, certo? Quando eu digo, por exemplo, assim, não fume, que a sua saúde agradece. O que é que eu quero dizer? Que para você não fumar, para você ficar bem, para você não ficar doente, aí eu digo assim, a sua saúde agradece. A saúde realmente vai dizer muito obrigado. Não, é só uma forma de falar, uma figura de linguagem, ok? Então é tipo. Como é que fala? Tipo assim, eu falo uma coisa pro seu bem, aí diz que alguma coisa sua diz obrigado por você não fazer isso, assim? Isso, nem sempre vai ser a mesma, vai ser isso, para o seu bem, entendeu? Foi só um exemplo, certo? É quando a pessoa fala e meio que dá características a algo irracional, não é? Isso. Por exemplo, as paredes vão ouvir, tipo isso, não é? Pronto, esse que eu expliquei agora, né, que da sua saúde agradece, é a prosopopeia. A personificação é quando eu digo assim, Maiane, fala baixo, porque as paredes têm ouvido. A parede realmente tem ouvido? Não. Isso é uma figura de linguagem para dizer o quê? Maiane fala baixo, que as pessoas podem ouvir. Então, eu estou dando uma característica humana à parede. Isso é a personificação. Entendem ou não? Entenderam ou não? Sim. Ainda não entendi, tia. Como assim, tia? Não entendi a diferença entre eles. Também não entendi essa diferença. Entre a Vamos lá. Eu entendi o resto, mas não entendi a diferença. Eu entendi. Vocês entenderam o que é, né?
A diferença está basicamente no quê? Quando eu digo assim, ó, por exemplo, deixa eu pensar em um exemplo para vocês entenderem essa diferença. Ó, a diferença básica é essa. Na prosopopeia, vamos pensar nos nomes, certo? É um pouquinho difícil, mas vamos pensar na prosopopeia. Prosopopeia é quando eu coloco um ser, tá certo? Que não é um humano, em uma cena, e falo que, por exemplo, o exemplo aí da roseira. O menino aguou a roseira e a roseira agradeceu. Eu estou pegando a roseira, tá certo? E dando característica a essa roseira, dizendo que ela agradeceu. Mas por que é que eu digo isso? Para que é que eu digo isso, pessoal? Que a roseira agradeceu. Quando eu digo isso, para que é? Qual é a intenção de eu dizer que a roseira agradeceu? Eu realmente quero dizer se você não aguasse ela ia morrer? Exatamente, porque se você não aguasse aquela roseira, a roseira iria morrer, tá certo? Já a personificação, certo? É quando eu coloco características humanas em coisas que não são humanos. Como, por exemplo, esse exemplo aí da parede, que as paredes têm ouvido. Entendem? Ou É não? muito típico esse exemplo aí. Paredes têm ouvido. Exatamente, porque a gente usa muito esse exemplo. É Ok? tipo, Agora, tia, por que as paredes ouviam seu sussurro é uma personificação? Isso, mas aí na personificação eu estou dando características humanas à parede, mas a minha intenção não é realmente dizer que é a parede que está ouvindo. é que os vizinhos estão escutando. Isso. Por exemplo, é que os vizinhos vão ouvir. É isso. Entendeu? Eu conheço Não muito essa expressão. Então, dá Por pra saber. exemplo, não é como as fábulas. Nas fábulas, por exemplo, né, não tem muito a ver aqui com as figuras de linguagem, mas é só para vocês entenderem. Nas fábulas, por exemplo, nós damos características aos animais e naquela história, aquele animal realmente é como se fosse um humano. Na personificação, não. Eu só uso uma expressão para dizer alguma coisa. Ao invés de eu dizer que os vizinhos são fofoqueiros, por exemplo, eu digo que a parede tem ouvido. Entendem? Então é uma expressão que você, uma expressão em que você utiliza objetos irracionais, para indicar seres vivos, tipo, para não dizer logo que é um ser vivo. Exatamente. Hora da Pronto, a Samantha colocou aí um exemplo. Aquele jarro está me olhando. Quando eu digo assim, ó, aquele jarro está me olhando e pedindo para eu aguar ele. Se eu disser assim, realmente o jarro está pedindo para aguar ele? Não, o que é que eu quero dizer? Se eu não aguar aquele jarro, né, faz muito tempo que eu não aguo o jarro, ou se eu não aguar, o jarro vai morrer. Aí eu quero dizer alguma coisa desse tipo, certo? Depois que a gente terminar de corrigir a atividade desse livro, eu vou passar uma atividade no caderno para vocês só sobre isso, tá certo? Porque com exemplos é bem mais fácil de entender, mas isso vai ser só depois que nós corrigirmos as questões do livro. O dever de casa vai ser qual? Qual vai ser o dever de casa? Nossa aula acabou. Vou colocar no grupo na sala de aula. Vai ter no livro, tá certo? As páginas que faltaram. E até a próxima aula, pessoal. Beijo. Coloquem aí no chat. Com licença. E se é do sexto A ou do sexto B, por favor, para me fazer a frequência, tá? Tia. Oi, amor. Então, quer dizer que futuramente nós teremos uma explicação melhor sobre esses tipos de linguagem? Não é explicação, nós vamos ter exercícios para vocês verem se Eu vocês consegui conseguiram compreender. compreender, entendeu, Taima? Porque só falando não dá para saber se a gente aprendeu. A gente só sabe que aprendeu quando a gente
pratica, certo? Então, Aí nós vou colocar você pra vamos praticar. aprofundar e entender melhor quando for o dia desses exemplos, né? Ok. É isso mesmo. Vocês vão tirar as dúvidas, tá certo? Tchau, pessoal. Acabou meu tempo. Já passei muito do tempo. Beijo. Até mais. Coloca o número aí do chat, certo? Tchau, tia. Até a próxima Tchau. aula, senhora. Tchau, tia. Fique com Deus. Até mais. Tchau. Quem não colocou o número, coloque, viu? Que eu vou estar fazendo a chamada por esse bate-papo aí.